Pessoal, que bom nós estamos aqui reunidos. Eu acredito, devido ao horário, que nós vamos ter os nossos irmãos, A gente chama de aluno, mas na verdade alunos somos todos nós, Todo professor, ele não pode deixar de ser aluno. Se ele deixar de ser aluno, ele não tem condição de ser professor. A gente tem que estar sempre aprendendo. Eu louvo a Deus pela Igreja Vida em Cristo, porque existe nos irmãos um desejo muito grande de aprender. Nossa escola dominical sempre foi muito bem frequentada, a gente sempre teve praticamente todas as idades representadas no domingo de manhã. Na escola dominical é domingo de manhã. E tanto que a nossa última aula, nós começamos o livro do Apocalipse nessa revista aqui, que a gente começou, coleção Novo Testamento, da editora cristã evangélica, mas não vou mexer com a revista hoje, a gente tem uma outra aula aqui. Nós tivemos no último domingo, voltando ao assunto, cerca de 40, 42 alunos só na classe de adultos, sem falar de adolescentes, de jovens, de novos membros, de crianças. Então foi bem legal, tem sido bem legal a nossa experiência frente à escola bíblica dominical. Enquanto isso, vá mandando mensagem, vai chamando o pessoal, eu sei que até que todos estejam nessa sala de aula virtual, demora um pouquinho, Nós marcamos horário, fizemos a divulgação, então agora se você tem alguém para chamar, seja aí na sua casa, seja no celular, me manda um lembrete e tal, manda um alô para ele se achegar, porque vai começar então essa nossa aula, a primeira aula virtual, nesse ambiente virtual que a Vida em Cristo faz para a classe de adultos. Nós temos feito em outros horários, para outras classes, mas para a classe de adulto essa é a nossa primeira aula, a nossa primeira experiência. Então meu desejo é que você pegue a sua Bíblia, e se assente aí num lugar bem confortável na sua casa. Não sei se você está na sala, se você está na cozinha, se está no seu quarto, ou se você está no quintal, um ambiente mais aconchegante, não sei, mas faz isso agora, enquanto todo mundo está chegando. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que nos dá de poder nos reunir como igreja. Eu sei, Senhor, que o nosso maior desejo é estarmos juntos, porque podemos ouvir as opiniões, podemos ouvir os testemunhos, podemos ouvir as perguntas, e nós te louvamos porque a nossa classe é muito interativa. As perguntas, as respostas muitas vezes vêm dos próprios alunos e a gente interage, cada um com a sua experiência, com o seu conhecimento. Nessa hora, Senhor, apesar dessa unilateralidade de ensino, muito mais expositivo do que participativo, nós contamos com a presença do Teu Espírito Santo, sem a qual a minha participação aqui seria sem sentido nenhum. Que o Teu Espírito me ajude, o Teu Espírito agora trabalhe. Nós não temos nenhuma confiança na gente mesmo, naquilo que nós preparamos. Minha confiança, nossa confiança está no Senhor. Obrigado pelo tempo que o Senhor reservou para nós nessa manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu procurei dar um tema para essa aula, e é um tema, acho que para agora, Pandemia. O que está acontecendo? O que eu posso esperar? E como que eu posso orar nesses dias? Eu acho que são 3 perguntas que as pessoas estão fazendo. Eu estou ali, como você, muito tempo livre, e algum desse tempo eu gasto também olhando notícias no celular, na televisão. Então, primeiro, o que está acontecendo? Será que é o diabo que está fazendo isso? Será que o problema é a China? O problema é o próprio povo? De onde vem isso? O que eu posso esperar? O que vai acontecer? Nós estamos vendo assim, muitos debates, a coisa está muito desgastante, ninguém sabe o que está acontecendo. Eles falam que ainda vai atingir um pico de contaminação. O que está por vir? E o que o crente, eu acho que mais se inquieta nessa hora, como eu devo orar? Então eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, aqui em Isaías capítulo 26, no versículo de número 9. Eu vou ler na NVI e vou ler também
eu acho que numa outra versão aqui, não, a mesma versão. Então eu vou ler na NVI, você acompanha comigo aí. Isaías 26, versículo 9. Diz assim: a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Há uma outra versão, eu acho que é a versão revista atualizada, ela diz assim: com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Eu vou repetir esse finalzinho aqui. Quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Eu acho bacana o discernimento do salmista. Ele diz o seguinte, em outras palavras, né? Os juízos de Deus levam os moradores do mundo a aprenderem a ser justos. O que são os juízos de Deus? A gente ouve hoje na TV, a maioria dos pregadores, principalmente das mega igrejas, eu também não estou generalizando, se fala muito sobre o amor de Deus, se fala muito sobre a misericórdia de Deus, se fala muito de um Deus de braços abertos, de um Deus chamando, um Deus que nos dá valor, um Deus que nos abraça, um Deus que nos acolhe, um Deus que está conosco em toda situação. Se fala muito desse aspecto do caráter de Deus. Eu acho que deve ser pregado sobre isso. Eu acho que as pessoas, de modo geral, elas estão caídas, elas estão confusas, elas estão doentes, elas estão carentes, elas estão sem Deus nesse mundo, elas sofrem diversos problemas de alma porque elas não se sentem amadas, não se sentem queridas. Então, nada contra quem prega isso, mas é importante entender que eu não posso pregar só isso. Porque se eu pregar só sobre o amor de Deus, eu vou passar uma ideia distorcida de Deus. Eu vou passar uma ideia de Deus pela metade. Porque Deus não é apenas amor, misericórdia, bondade, fidelidade, justiça, perdão, salvação. A Bíblia diz que Deus é um santo juiz. E no Antigo Testamento isso se evidencia muito. Tá? No Novo também, mas principalmente no Antigo Testamento, porque Deus estava formando um povo. Então ele precisou conduzir essa nação. E muitas vezes ele precisou julgar o mundo e julgar essa nação para quê? Para que a obra de salvação dele pudesse chegar até o momento da crucificação de Jesus Cristo. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns momentos em que Deus precisou exercer seu juízo na terra. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, Deus precisou exercer juízo sobre eles. Deus os expulsou do jardim. Deus havia dito: não comam da árvore do bem e do mal. Não façam isso, senão vocês vão morrer. Deus não estava dizendo: eu quero matar vocês, eu não gosto de vocês, eu vou expulsar vocês daqui. Deus não fez nenhuma ameaça. Deus simplesmente disse: comam de toda a árvore do jardim, menos essa. Porque a consequência de vocês comerem essa será a morte. E o que aconteceu com Adão e Eva? Foram comer exatamente aquele fruto que Deus havia proibido. Resultado, Deus precisou julgar. Eles foram expulsos do jardim. Depois Deus julgou a humanidade nas águas do dilúvio. A Bíblia diz que Deus viu a maldade do homem, que era contínua e crescente. Então Deus não viu outra alternativa. Ele precisou julgar o mundo e ele exerceu esse juízo com justiça. Outro juízo, ele julgou a arrogância dos construtores da Torre de Babel. E não é para menos, eles estavam o quê? Construindo uma torre para que o nome deles se tornasse célebre e imortal, e eles atingissem, um deles dizia: vamos atingir o céu, vamos chegar lá em cima. O mesmo desejo que havia no coração do diabo. O que Deus fez? Deus julga aqueles habitantes da Torre de Babel. Quando eles estavam construindo a arca, o Senhor confundiu a linguagem deles e aí surgiram os povos. Interessante, né? Deus, o surgimento das línguas fez com que as pessoas se ajuntassem por idioma
e se ajuntando por idioma, onde elas podiam se entender, elas foram cada uma por uma parte, e ali as nações foram formadas. A gente sabe que as nações foram formadas por Deus. Inclusive tem uma canção que está sendo muito cantada, principalmente em apoio aos refugiados, né? O meu país é a terra, você já deve ter ouvido isso aí. Só que tem alguma coisa errada nessa letra, apesar de que o objetivo dela é fazer com que haja tolerância para com os refugiados, especialmente aqui no Brasil, e aliás nem precisava de uma música como essa, porque o Brasil sempre foi tolerante, a história do nosso país é um país de braços abertos a qualquer tipo de estrangeiro, sempre fomos. Acolhemos os alemães, acolhemos os japoneses, acolhemos os espanhóis, acolhemos os italianos, acolhemos os irlandeses, acolhemos, enfim, austríacos, mas tudo bem. Acontece que, na verdade, o meu país é a terra, isso não é bem assim, porque quando nós perdemos a nossa identidade nacional, nós perdemos uma das nossas principais características como ser humano. Então, o árabe, ao vir para cá, ou o japonês, ele não precisa perder a sua identidade nacional. E tem mais, se nós aqui, brasileiros, especialmente cristãos, católicos ou protestantes, se a gente for para um país árabe, vai cantar essa música num país árabe para você ver o que vai acontecer. Canta lá com a Bíblia debaixo do braço, numa praça na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, que o seu país é a terra. Você vai ver o que vai acontecer. Então, as nações foram formadas pelo Senhor e foi através de um juízo que Deus exerceu. E Deus também julgou Sodoma e Gomorra. O pecado, eu disse isso outro dia, no domingo, o pecado de Sodoma e Gomorra cresceu, se avolumou, se agigantou de uma forma que Deus precisou exercer o seu juízo. É mais ou menos como um médico que precisa amputar um pé gangrenado, né? Ou amputar um braço que, num acidente, acabou perdendo todas as suas funções e perdeu a sua razão de estar junto ao corpo, e se permanecer junto ao corpo, coloca em risco a vida da pessoa. Foi assim que Deus exerceu o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Deus também julgou a idolatria do seu povo, Israel, no deserto. Quando Israel, então, vendo Moisés subir ao monte e não descia nunca mais, aquela situação toda, Deus então julga o povo. Muitos morreram em virtude dessa idolatria. Outra coisa, Deus julgou a vaidade de Davi quando ele contou o povo, né? E Deus fez um juízo com uma praga. Interessante isso aí, uma peste que começou a matar o povo. Está em 2 Samuel, capítulo 24. Deus julgou também a atitude mentirosa de Ananias e Safira, quando eles ocultaram, né, haverem vendido um terreno por um quantitativo, eles ocultaram metade daquele valor e Deus exerceu um juízo. Muita gente fala assim, nossa, mas será que Deus foi muito duro? Nós não estamos aqui para colocar Deus no banco dos réus. Acredito que Deus fez esse juízo justamente para acontecer aquilo que no livro de Atos é registrado. Caiu grande temor do Senhor sobre a igreja. Quando Deus exerce juízo, as pessoas temem a Deus. Né? Veja só que interessante. Deus julgou também o orgulho de Herodes, quando as pessoas começaram a dizer, isso aí não é voz de homem, isso aí é voz de Deus. Ao invés de Herodes ser humilde e dizer, não, eu não sou Deus, eu sou homem, ele ficou quieto. E a Bíblia diz que ele, comido de bichos, expirou. Algumas versões dizem que ele morreu por um câncer agressivo. Tá? Deus julga. Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, né, existem vários julgamentos, inclusive a gente vai ver isso na revista mais para frente, e são vários julgamentos que vão ser realizados por conta do pecado crescente da humanidade. Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte, como nós sabemos que nós estamos caminhando para o fim? A Bíblia diz que no fim dos tempos, está lá no final do livro de Apocalipse, vai haver uma polarização. O que é santo vai se tornar mais santo, o que é justo vai se tornar mais justo. E o pecador vai se tornar mais pecador ainda, e o impuro vai se tornar mais impuro ainda. Essa polarização já está acontecendo. Infelizmente, a gente não vê isso com alegria, mas
o que os legisladores hoje fazem? Ao invés de eles legislarem no sentido de Deus, não, eles veem o homem cometer pecados, eles vão criando leis, legalizando os pecados do ser humano, vão tornando o imoral em algo legal. E isso vai custar caro para a humanidade. E é assim que a humanidade caminha, cada vez para mais longe de Deus. A secularização, Deus se tornando totalmente descartado. Essa é a realidade, gente. Então veja bem, então, diante disso tudo, eu encerro dizendo o seguinte, essa parte, finalmente haverá um grande trono branco, onde haverá aquilo que a gente chama de o juízo derradeiro, juízo final. Então, Deus é um juiz. Agora, diante do que está acontecendo, né? Será que Deus estaria julgando a humanidade? Talvez sim. Talvez sim. Talvez essa doença, quando ela ganha uma proporção mundial, ela chama a nossa atenção. Se fosse algo restrito à Ásia, né, restrito ao Oriente Médio, restrito ao norte da África, a gente olharia e tal, mas como uma coisa se esparramou de uma forma muito rápida e colocou o mundo prostrado, a gente imediatamente é levado a pensar no dilúvio, é levado a pensar na crucificação de Cristo, eventos que atingiram toda uma realidade global, né? Então, acredito que a possibilidade de Deus estar julgando o mundo é imensa. Eu não faço essa afirmação porque eu preciso ter um embasamento teológico e preciso estudar melhor essa pandemia. Mas, no meu ponto de vista, Deus pode sim estar exercendo um juízo no mundo. E esse juízo faz com que as pessoas questionem a sua autossuficiência, questionem o seu poder de ir e vir, né? Questione a sua liberdade, né? Você vê, o ser humano bate no peito e não, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu tenho dinheiro, eu compro, eu vendo. Então agora o rico está dentro de casa, o pobre está dentro de casa. O rico tem que passar álcool gel na mão, o pobre a mesma coisa. O rico tem limitação para ir comprar, para se deslocar, e o pobre a mesma coisa. Então, parece que esses juízos vêm para nivelar a gente e fazer a gente pensar até que ponto realmente o meu poder aquisitivo é realmente um poder aquisitivo. E o pobre muitas vezes descobre que a riqueza que ele tem dentro de casa, que é a esposa, os filhos, não se compara ao que há em muitos palácios por aí. Então, Deus realmente vem para fazer a gente olhar para dentro, para fazer a gente olhar para baixo, para fazer a gente também olhar para cima. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que quando nós caímos no fundo do poço, nós só temos uma coisa para fazer, olhar para cima, porque a abertura fica lá em cima. Então, esses juízos que Deus exerce, vez ou outra na terra, visa levar a gente de volta a Deus. Mas Deus não é apenas justo. A Bíblia diz que Deus não é apenas justo. O caráter de Deus é um caráter justo, mas uma outra característica marcante de Deus é a sua misericórdia. É aí que Deus se difere de muitos outros deuses que as religiões têm por aí. O nosso Deus, ele ao culpado não tem por inocente. Nós não devemos zombar de Deus, nós não devemos brincar com as coisas sagradas, nós não devemos tentar a Deus, mas nós devemos sim, humildemente, apelar para a sua misericórdia. O profeta Jeremias, que muitas vezes, assim, eu acho que injustamente, ele é chamado de profeta chorão, na verdade ele nunca foi chorão, ele chorava não por ele, não porque ele estava com uma unha encravada, ou porque ele estava com dor de cabeça, ou porque alguém tinha xingado ele. O choro de Jeremias era por causa do povo de Deus. Ele diz lá em Lamentações 3, 22, 23, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam cada manhã. Aí você me pergunta: pastor, me fala um pouco mais da misericórdia de Deus. Olha, eu não preciso ir muito longe para falar da misericórdia de Deus. Eu vou usar os próprios exemplos que eu dei aqui sobre o juízo de Deus. Você quer ver? Quando Deus julgou Adão e Eva, o que ele fez?
Quando ele perguntou para Adão, Adão, onde você está? Se eu não estou aqui, o que você fez? Eu fiz isso, aquilo, outro. Depois de Deus dar a sentença, Deus colocou uma roupa neles. Eles tinham feito uma roupa de folhas de parreira, mas Deus faz uma roupa de pele. Deus cobre o pecado de Adão e Eva. É aí que entra a misericórdia de Deus. Eles estavam nus, eles estavam envergonhados, fizeram uma roupa com o que eles tinham à mão. Deus então mata um animal, tira a pele desse animal e cobre a nudez deles. Isso se chama misericórdia. Ali Deus já estava estabelecendo o princípio do derramamento de sangue. Um animal inocente serviu para cobrir o pecado de Adão e Eva. Isso chama-se misericórdia. Quando Deus julgou a humanidade pelas águas do dilúvio, o que Deus fez? Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus, em sua misericórdia, encontrou uma família, ou melhor dizendo, um homem, né? Um homem que não havia nascido numa árvore, ele fazia parte de uma cadeia familiar, ele tinha também mulher e filhas. Então Deus exerce sua misericórdia, ao invés de acabar com o mundo e esquecer o projeto humanidade, ele demonstra a sua misericórdia. Isso é maravilhoso. Ele dá graça a Noé. Ao julgar a arrogância dos construtores da Torre de Babel, Deus cria as nações. E tem coisa mais bacana. Por exemplo, nós não vamos ter agora os Jogos Olímpicos, né? Eles foram adiados para o ano que vem. Mas uma coisa linda, eu não assisto todos os jogos, eu não assisto, mas o que eu gosto de ver é a abertura. Por quê? Porque na abertura você vê a entrada das nações, né? O perfil de etnia das nações, né? Cada um traz as suas características, tudo isso nos foi dado por Deus. As características dos japoneses, dos chineses, a característica dos europeus, a característica dos africanos, a nossa característica aqui de sul-americano. Então, tudo isso foi isso é misericórdia de Deus. Deus permite que aquele homem soberbo e vaidoso que estava se unindo para o mal fosse distribuído sobre a face da terra, povoasse a face da terra, encontrasse o seu cantinho, desenvolvesse a sua cultura. Você sabe que a palavra cultura vem de culto. É muito interessante isso aí também. E ao julgar o pecado de Sodoma e Gomorra, Deus salva Ló e a sua família. Então, a gente percebe que em meio aos juízos de Deus, Deus exerce a sua misericórdia, tá bom? Então eu quero já estar caminhando para o fim. Eu sei que você está doido para fazer pergunta, talvez eu tenha levantado algumas questões, você deve estar pensando, puxa vida, então faz assim, coloca nos comentários a sua pergunta, depois eu vou dar uma olhada direitinho, vou pegar algumas perguntas, quem sabe as perguntas de vocês não dão oportunidade para o domingo que vem a gente estar interagindo e respondendo essas perguntas, vai ser bem legal, tá? Então eu queria encerrar dizendo o seguinte, os juízos de Deus, gente, não são manifestações de raiva. A gente pensa que quando Deus está julgando, Ele está com raiva da gente. Não é assim. O juízo de Deus tem base no seu caráter santo. Como nós somos criaturas dele, quando Ele não nos vê como um reflexo da glória dele, isso faz com que a própria santidade e perfeição de Deus entre em ação. Então Deus não é uma pessoa emburrada, uma pessoa com raiva. Deus nunca julgou o mundo por raiva, por capricho. Tá? Deus não faz isso. Deus não é uma pessoa emocionalmente descontrolada. Quando a gente fala em ira e juízo, a gente pensa em quem? Na gente. Quando a gente xinga, quando a gente bota para fora os nossos sentimentos negativos, quando a gente extravasa, quando a gente dá murro na parede, quando a gente dá cabeçada na parede, quando a gente chuta o balde, mete o pé na jaca, a gente faz isso por quê? Porque a gente não está aguentando mais. Deus, Ele não age dessa forma. O juízo e a justiça de Deus é na medida certa, na hora certa, promovido por um sentimento puro, santo e amoroso. Deus nunca faz nada diferente disso. Então, o juízo de Deus diz o quê? Chamar nossa atenção para a cruz. Para a cruz por quê, pastor? Você está viajando, está mudando de assunto? Não. Se há um lugar onde Deus exerceu a sua justiça de maneira perfeita, definitiva, e cuja justiça se torna uma fonte para justificar muitos,
é a cruz de Jesus. O que Jesus sofreu ali, em tese, contra ele, Jesus de Nazaré, seria uma injustiça. Ele não cometeu pecado. Ele foi crucificado sem ser culpado. Os judeus o culparam de blasfêmia. Você sabe disso. Jesus foi crucificado por um pecado de blasfêmia. Que ele havia dito que ele era Deus, o judeu não podia aceitar isso, leva aos romanos, tá? E os romanos levam a cruz, ou seja, Jesus, segundo a própria realidade bíblica, ele é julgado e condenado por pecado de blasfêmia, porque ele disse quem ele era, só. Eu sou Deus. Você é Deus? Tu dizes que eu sou. Aí, o sumo sacerdote rasga a roupa e tal, não precisamos de mais testemunha, ele está blasfemando e tal, então ele vai para a cruz, não por causa dos seus pecados, mas por causa do meu e do seu pecado. Então, eu quero ler aqui 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu pesquisei esse versículo na Bíblia judaica, é uma Bíblia que eu tenho aqui atrás, no meu lugar onde eu boto minhas Bíblias aqui. E a Bíblia judaica diz assim: Deus fez desse homem Jesus, sem pecado, a oferta pelo pecado, a nosso favor, para que unidos a Ele possamos participar da plena justiça de Deus. Então veja bem, se Deus está julgando o mundo com essa pandemia, você vai perguntar para mim, mas por que tanta gente inocente está morrendo? Velhinhos estão morrendo, adultos estão morrendo, alguns jovens chegaram a morrer. Parece que a praga não escolhe ninguém. Pobre, rico, pessoal da saúde, médicos. A impressão que isso aí é uma ação totalmente descontrolada, totalmente deslocada. Mas eu queria que você soubesse que em Cristo Jesus, Deus providenciou uma justiça para o nosso refúgio. Então, nesse momento, o que nós devemos fazer? Nos refugiar em Jesus. Jesus é o nosso refúgio. Ou seja, quando vem a tempestade, quando vem o mal, quando vem o juízo, lembre-se, Jesus foi uma espécie de para-raio, para que a condenação que os nossos pecados merecem não caíssem sobre nós. Jesus se antepôs, Jesus fez uma espécie de barreira, ele sofre toda essa justiça de Deus, para que por meio do sua morte vicária, o seu sangue puro, ele pudesse redimir e salvar aqueles que crescem nele. Só Deus é capaz de fazer isso. O justo pelos injustos, o santo pelos profanos, o perfeito pelos imperfeitos. Uma oferta pelo pecado foi oferecida na cruz, para que o juízo de Deus não venha sobre mim, não venha sobre você. Hoje é dia da gente pensar nisso. Lembrar que é para isso que Jesus veio, para nos livrar da ira justa de Deus, para nos salvar do resultado das consequências que os nossos pecados nos atribuem. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Se você tem alguma pergunta, tá? Vai colocando aí embaixo, deixa aí para a gente poder, então, mais para frente, considerar e quem sabe no próximo domingo a gente terminar, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora. Eu acho que é momento da gente clamar a Deus. Então, a revista vai ficar mais para frente, quando a gente voltar à nossa reunião normal, a gente retorna para a revista. Enquanto isso, a gente vai falando um pouco desse assunto tão interessante que é a justiça de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por tudo isso que o mundo muitas vezes não entende, mas nós que te conhecemos, entendemos em parte, entendemos parcialmente, nós não entendemos tudo. Talvez nós não tenhamos todas as respostas, talvez nós não tenhamos nem mesmo 10% do conhecimento daquilo que hoje ocorre, mas sabemos, Pai, que de alguma forma o Senhor está chamando a atenção do mundo, chamando a atenção dos líderes religiosos, chamando a atenção dos líderes políticos, chamando a atenção do povo comum, chamando a atenção dos
oficiais militares, chamando a atenção do pessoal da saúde, chamando a minha atenção e a atenção dessa pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, que esta aula não traga só algumas respostas, mas ela possa levantar muitos questionamentos. Porque quando as dúvidas surgem, nós começamos a entrar no caminho da verdade. Deus, que as dúvidas levantadas possam nos ajudar a sermos humildes. E em breve, recebemos todas as respostas quando chegarmos lá no céu. Enquanto isso, ajuda-nos a entender a cruz, o lugar onde a tua justiça foi perfeita, definitiva, cabal e para sempre, Senhor. Ali está a nossa salvação. Que a bênção do Senhor esteja em cada lar. Que esse lar que nos recebe agora por meio da internet tenha a tua paz, tenha a tua proteção. Guarda-nos, ó Deus, desse mal. Guarda-nos e se alguém anda aflito, anda com a sua ansiedade em alto grau, Senhor, que possa hoje descansar em Cristo, se refugiar em Cristo. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso Salvador. Nós te pedimos isso e de antemão te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Então, na sede, até domingo que vem, se Deus assim permitir.